Se você quer ganhar dinheiro com ações recebendo dividendos de boas empresas que pagam altos proventos aos seus acionistas, fica até o final desse vídeo que hoje a gente vai falar da carteira da XP, das melhores pagadoras de dividendos da bolsa. Bem, pessoal, se a gente for olhar aqui para a performance da carteira de dividendos da XP, a XP Top Dividends, né, que o time de análise de ações da XP monta essa carteira, desde que eles criaram essa carteira, né, eles tiveram um rendimento de 182%, enquanto o índice Bovespa rendeu 81%, ou seja, tiveram aí, tirando acima do Ibovespa, né, 100% de retorno. Nesse ano, né, uma coisa que é engraçado, enquanto o índice Bovespa cai 1,8%, a carteira está rendendo 7,6%. Então, é uma carteira aqui que historicamente bateu o índice Bovespa e até em alguns meses que cai aqui, eles mostram, a carteira cai menos que o índice, né? E como é que a gente pode explicar isso? Bem, existe um estudo feito por Giovanni Silvio, quase que foge o nome, pela FGV, que ele fez esse estudo, certo? Que ele mostra que você investir em empresas com dividend yield mais alto lhe trazem no longo prazo retornos melhores. Então, por exemplo, ele pega a bolsa e divide em meio que 5 quadrantes ou 5 camadas, diga-se de passagem. A primeira, que é o que chama aqui de primeiro quartil, que são as empresas com maior dividend yield da bolsa, né? Do segundo quartil são tipo as empresas que estão ali no segundo escalão do dividend yield. Terceiro e quarto quartil a mesma coisa, sendo que abaixo, né? E zero yield são empresas que não pagam dividendos, e aqui ele compara isso com o índice Bovespa. Então, aqui essa simulação entre janeiro de 2002 e dezembro de 2021. O retorno acumulado, se você investisse nas empresas que pagaram os maiores dividendos, ia ser mais de 8.700%, enquanto o índice Bovespa subiu só 670% nesses quase 20 anos aí. Então, assim, o retorno de você investir em empresas que pagam dividendos é muito grande. Se a gente pegar aqui anualizado, rendeu 25% ao ano, em média, essa carteira com as empresas que mais pagam dividendos. E até se você pegar o segundo quartil das que mais pagam dividendos, rendeu bem mais que o próprio índice Bovespa, né, que rendeu só 10% ao ano nesse período. 10% ao ano também é uma rentabilidade relativamente aceitável, né? Mas, enfim, como é que a gente pode explicar isso também? Aqui o beta. O beta é meio com a correlação dessa ação em comparação ao índice. Ou seja, quanto menor o beta, significa que a ação tende a variar menos que o índice. No caso aqui, 0,82 significa que se o Ibovespa, aqui que tem um beta de 1, sobe 1%, ela tende a subir 0,8. E se o índice Ibovespa cai 1%, a empresa tende a cair 0,8. Então, quanto menor o beta, menos arriscada, menos volátil, é melhor falar de volatilidade do que de risco, menos volátil essa empresa vai ser. Então ela tende a ter ali retornos mais constantes. Por isso que aqui acaba que até em momentos que a bolsa cai, essas companhias às vezes conseguem até subir, porque são empresas que, primeiro, tendem a ser mais consolidadas, as empresas que pagam os melhores dividendos, e, consequentemente, tendem a ter ali uma operação mais previsível, com menos risco que outras empresas que ainda estão crescendo e tudo mais. Então, por isso que a gente pode ver essa diferença no retorno. Aqui em azul escuro, a gente vê que é bem discrepante, né, a rentabilidade aqui das empresas que mais pagam dividendos para as demais empresas da bolsa. Mas bem, indo direto para a carteira, quais são as ações que a XP tem que eles estão indicando para quem quer receber dividendos? Bem, aqui em outubro eles não fizeram alteração nesse portfólio, certo? Eles têm aqui 10 empresas que eles têm foco em setores mais consolidados. A gente pode ver aqui que temos 3 empresas do setor elétrico, Alupar, Semig e Copel. Nessas 3 empresas você está exposto aí a todas as frentes do setor, praticamente, desde a transmissão até a geração. Bem como também aqui você tem bancos, né, que Banco do Brasil quanto Itaú também tem um pagamento de dividendos constantes aqui, tanto os dois aqui com médias de pagamento de dividend e yield de mais de 6% ao ano historicamente. Petrobras, que recentemente tem pago ótimos dividendos, né, aos acionistas, mesmo a companhia tendo aí algumas dificuldades com a gestão atual.
Tem também Vale, que teve recentemente aí, de 21 para cá também, pagou altos dividendos. TIM, Vivo, e a mais nova adição dessa carteira aqui foi a Vulcabras, que a Vulcabras recentemente já está pagando bons dividendos, está com dividend yield de 20% ao ano, apesar de ter sido um baita crescimento que a Vulcabras teve de 2021, 2022 para cá, né? É uma empresa que eu gosto muito, a Vulcabras, dessa carteira que é a minha favorita. Daqui eu invisto em Vulcabras, em Itaú, mas a empresa dessas aqui que eu mais gosto é a Vulcabras, empresa que eu tenho ações desde 2021. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal que eu mostrei a primeira vez que eu comprei Vulcabras. Se a gente for aqui mais objetivamente para o dividend yield dessa carteira, a gente chega aqui, né? As ações aqui a gente pode ver que a maioria tem dividend yield acima de 6%. Algumas exceções aqui, apesar de Copel ter dividend yield médio bem mais alto que 2, né? Então aqui são em companhias que de fato conseguem entregar um bom dividendo ao acionista, sendo o dividend yield médio dessa carteira, ou seja, o que eu fiz? Eu peguei o dividend yield dessas empresas e multipliquei pelo peso na carteira, né? E a gente chega num dividend yield médio de 9%. Então, se você investir nessa carteira, só de dividendos você ia ter ganho em média 9% no último ano. E aqui a gente, né, vê o gráfico, né, aqui da carteira de dividendos da XP em comparação à Ibovespa, que segue muito aquilo que eu falei lá das empresas que pagam os melhores dividendos, né, que a gente tende historicamente a ter os melhores retornos, e aqui não é diferente. Essas empresas não obrigatoriamente são as que pagam os maiores dividendos. A XP não pega como filtro somente o dividend yield, né? Eles consideram que empresas que têm um risco tranquilo para um investidor que quer investir em dividendos também, talvez não, provavelmente não vão ser as empresas que vão ter os maiores crescimentos, que vão ter as maiores rentabilidades em questão de retorno da ação, né? Você não vai ver aqui nenhuma valorização de 1000% em intervalos curtos, mas são empresas que são consolidadas, né? Então aqui, se a gente vê o retorno desde a inclusão dessas empresas na carteira, a gente vê aqui que as empresas trouxeram desde da sua inclusão nessa carteira bons retornos. Aqui a maioria entrou do ano passado para cá, que a gente, em um ano aqui, eles tiveram, um pouco mais de um ano, tiveram um retorno de mais de 50% nas ações do Banco do Brasil, por exemplo, bem como aqui em outras companhias também, aqui o Itaú, que eles têm desde dezembro de 2022 nessa carteira, 57% de ganho. Então são empresas que conseguem entregar uma boa rentabilidade alinhado a um bom pagamento de dividendos. Apesar disso aqui ser uma carteira recomendada da XP, eu não recomendo, e esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Eu quis só trazer esse conteúdo aqui para vocês como forma de inspiração, até porque muita gente não sabe que essas carteiras existem, né? E muitas vezes também isso aqui, como é feito pela XP, é uma coisa que a gente chama de sell side. Então o analista está querendo que o investidor, tanto brasileiro quanto estrangeiro, bote dinheiro nisso aqui, né, para movimentar, porque é bom para a corretora, é movimentação. Então, não obrigatoriamente essas recomendações, você tem que seguir isso aqui à risca. Analise essas empresas, entenda melhores os negócios, né, porque tem outras empresas que pagam bons dividendos também. Então, não obrigatoriamente você tem que comprar isso aqui. E esse vídeo não é uma recomendação, né, mesmo não sendo uma recomendação assinada por mim, mas eu não recomendo que você siga isso aqui cegamente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você investe em alguma dessas ações ou se pretende investir. E fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!